Olá, terceiro ano! Vamos para mais um EMAI. Agora iniciaremos a sequência 20. Atividade 20.1. O professor Paulo é muito preocupado com questões ambientais. Ele utiliza o carro em alguns momentos e controla o gasto de combustível que usa para abastecê-lo. Veja o gráfico que ele elaborou para o primeiro trimestre deste ano. Bom, crianças, vamos só revisar aqui. O que é trimestre? Vocês lembram? Se vocês recordarem, né, que nós já aprendemos neste ano com o livro EMAI, trimestre é o período de 3, nesse caso aqui, meses, né? Então, o trimestre do ano é um período de 3 meses. Que letra linda, né? Bom, agora que a gente já sabe o que é o trimestre, vamos analisar este gráfico. Esse é um gráfico de barras, né? Ou também conhecido como gráfico de colunas, tudo bem? Então, aqui, ó, na lateral do nosso gráfico, no vertical, nós temos aqui quantidade de litros. Então, tem 0, 50 litros, 100, 150, 200, 250 e 300. Essa sequência numérica, ela está crescendo, aumentando de 50 em 50 litros. Aqui, tá? Na horizontal, nesse eixo aqui, nós temos os meses, certo? Lembra o trimestre, o período de 3 meses? Nós temos janeiro, fevereiro e março, tudo bem? Então, a gente consegue observar que janeiro, ó, se vocês observarem aqui, pode ser com uma régua ou até com o dedinho, observem aqui, janeiro, ele está o quê? Um pouquinho acima da quantidade de 200 litros, certo? Fevereiro, quando a gente observa aqui, ó, se a gente ir retinho, ele também está um pouquinho acima da quantidade de 100 litros. E março, se a gente seguir aqui a linha reta, tá, do gráfico, o mês de março está exatamente na linha que representa 250 litros. Tudo bem, crianças? Então, agora vamos analisar as questões. Então, aqui nós temos as questões, eu coloquei o gráfico aqui, eu sei que ele está pequeno, mas para vocês acompanhar, olhem no livro de vocês, que está mais fácil para a gente visualizar. Questão A. Em que mês o professor usou mais gasolina? Quantos litros? Quando a gente olha aqui o nosso gráfico de colunas ou de barras, quando a gente olha aqui as nossas barras, se ele está perguntando qual mês ele usou mais gasolina, certo? A gente quer saber o quê? O maior, tudo bem? Então, quando a gente olha aqui, dessas 3 barras, qual é a maior? Do mês de março. Então, aqui na resposta da A, vocês podem colocar mês de março. Quantos litros que ele usou no mês de março? Aí, vocês podem usar lá a régua, né, e ver até que linha esse gráfico vai dar, que no caso, 250 litros. Então, essa aqui seria a nossa resposta da A, tudo bem? Questão B. Em que mês Paulo usou menos gasolina? Quantos litros? Bom, se eu quero saber em que mês ele usou menos gasolina, nós vamos olhar aqui a menor barra, certo? A menor barra que nós temos aqui é do mês de fevereiro. Então, peguem a régua. Vejam que fevereiro ele dá um pouquinho acima da linha do 100. Então, aqui no mês de fevereiro, que é a menor barra, né? Porque ele está pedindo o mês que Paulo usou menos gasolina. Então, nós já sabemos que tem que ser a barra menor. Se a gente observar, vocês colocarem a régua, se vocês tiverem uma régua, e observarem, vocês vão perceber que vai dar um pouquinho para cima do 100. Percebam, crianças, que tem várias linhas. Vocês conseguem ver essas várias linhas? Se a gente ir com a régua ou com o dedinho contar do número 100 até o 150, nós vamos perceber que cada linha dessa está indo de 10 em 10. Então, vamos contar essas linhas pequenininhas, ó. 100, aí é onde está marcando o número 100. Até a próxima linha, 110, depois 120, 130, 140, e aí a próxima linha nós vamos chegar aos 50. Então, a gente consegue descobrir aqui que cada linha dessa pequenininha está indo de 10 em 10. Então, crianças, daqui, ó, do 0 até o 50, a gente vai ter 10, 20, 30, 40
e quando chega no 50, 50. Então, essas linhas pequenininhas estão contando de 10 em 10. Depois do 50 até o 100, a mesma coisa. 60, 70, 80, 90, 100. Percebam, elas estão indo de 10 em 10. Do 100 até o 150, a mesma coisa. Então, quando a gente coloca a régua e a gente consegue vir até aqui ao final, a gente percebe que o mês de fevereiro, ele vai exatamente a duas linhas acima do número 100. Então, ficaria 100, 110, 120. Exatamente na linha do 120, que é a linha que vem de encontro aqui, ó, a barra do mês de fevereiro. Observem colocando a régua ou algum outro material que vocês possam vir certinho na linha até aqui. Então, percebam que fevereiro é equivalente a quantos litros? 120 litros. Tudo bem? Porque essas linhas pequenininhas, a gente sabe que elas estão indo de 10 em 10, tá bom? Então, a resposta da questão B é: o mês que ele usou menos gasolina, fevereiro, quantos litros? 120 litros. Questão C. Quantos litros de gasolina ele utilizou nesse trimestre? Bom, a gente já conseguiu descobrir que no mês de fevereiro ele usou 120, vou anotar aqui, tá? 120 litros. No mês de janeiro, ele utilizou quantos litros mesmo? Aí vai ser a mesma coisa, a gente pega lá a régua, aponta aqui para a barra de janeiro e a gente consegue ver que ela está um pouquinho acima do 200, uma linha só. Então, do 200 até a próxima linha, a gente sabe que são mais 10. Por quê? Professora, que você sabe que é mais 10. Lembra que a gente já descobriu que ele está indo de 10 em 10 litros na linha pequenininha? Nessa linha menor? Na maior, onde está o numeral, a gente sabe que é de 50 em 50. Então, por exemplo, se a gente contar cada linha dessa do 200 até o 250, vamos lá, ó. 210, 220, 230, 240, e aí quando chega a próxima linha, vem direto no 250. Então, crianças, o mês de janeiro dá exatamente 210 litros. Vou anotar aqui. 210. Já o mês de março, né, a gente já havia falado lá na questão 1, certo? Ele vai exatamente de encontro ao 250 litros, tudo bem? Agora que nós já sabemos todos os valores, crianças, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar, tudo bem? Então, vamos lá. 250 mais 120 mais 210, né? Ali parece o meu número, mais 210. E aí, agora a gente faz a soma do que ele usou nos 3 meses, porque está pedindo trimestre, período de 3 meses. 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 2 mais 1, 3, mais 2 que estão aqui, 5. Quantos litros de gasolina ele utilizou nesse trimestre? 580 litros. É a resposta da C. Questão D. Quantos litros a mais Paulo utilizou em janeiro em comparação ao mês de fevereiro? Então, aqui ele quer saber quantos litros a mais. Geralmente, quando aparece essa palavrinha mais, nós já conversamos que se refere a diferença, ao símbolo da diferença. Esse é o símbolo da diferença. A diferença entre dois números. Então, aqui eu quero saber a diferença entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Tudo bem? Se eu quero saber a diferença, é uma conta de subtração, uma conta de menos. Tudo bem? Então, vamos lá. O mês de janeiro, quanto que ele utilizou de gasolina? 210 litros. E no mês de fevereiro, quanto que ele utilizou de gasolina? 120. Eu quero saber, comparando janeiro a fevereiro, quanto que ele utilizou a mais em janeiro? 0 menos 0, 0. 1 tira 2, não dá, você só tem 1 e você precisa tirar 2, você tem que pegar emprestado. O 2 te emprestou 1, então o 2 ficou com 1. Agora, você tem 11, tira 2,
Lembra, vocês podem fazer os palitinhos ou contar no dedinho, a partir do número 2. Por exemplo, 2 é o que você já tem, então vamos para o próximo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 menos 2, 9. 1 menos 1, 0. Qual a diferença? Quantos litros a mais o Paulo utilizou em janeiro, comparando ao mês de fevereiro? Qual a diferença entre esses dois números? Ele utilizou a mais 90 litros. A diferença entre esses dois números é de 90 litros. Então, faça uma resposta bonitinha na questão D. Ele utilizou 90 litros a mais em janeiro. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Bom, crianças, eu coloquei aqui para vocês as respostas que nós resolvemos no slide anterior. Então, nós fizemos a leitura, nós fizemos a resolução do exercício e aqui foi a resposta que nós resolvemos, certo? Solucionamos. Porém, eu não quero que vocês venham até o último slide e copiem, tá? Eu quero que vocês aprendam. Então, assistam a aula por inteiro. Depois que você assistiu, tenta responder você sozinho. Aí, depois que você respondeu, você vem até esse slide e você confere suas respostas. Lembrando que, se você colocou da mesma maneira, mas com outras palavras, também vai estar correto, tá bom? Porque, antes de tudo, eu quero que vocês aprendam, tá bom? Então, aproveitem a aula e continuem estudando.